Aleluia. Graças, queridos, a vocês evangélicos e não evangélicos, mas que me seguem através do meu canal no YouTube e no meu Facebook, a paz do Senhor. Glorificado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aos que não me conhecem, meu nome é Josimar Ferreira, sou pastor e fundador da New Life Brazilian Church aqui nos Estados Unidos. Nós estamos aqui entre as cidades de Nova York e New Jersey, exercendo esse ministério para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados, nessa tarde de sexta-feira, eu quero meditar com vocês uma palavra que está debaixo do tema chamados para influenciar e transformar vidas. Eu nesta feita gostaria de meditar com vocês a respeito de pessoas que, ao serem transformadas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, elas fizeram história, elas deixaram um legado e influenciaram a sua geração a seguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador único de suas vidas. Aleluias! Tudo isso para a honra e glória do nosso Deus Pai. Glorificado seja o nome do Senhor. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para baixo. Aleluias! Glorificado seja o nome do nosso Deus. E para isso eu queria convidar a todos vocês que, quando estiverem me acompanhando através do canal, que vocês possam abrir vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5, dos versículos 13 a 16. Aleluias! Eu quero que vocês abram e me acompanhem nesta leitura. Glorificado seja o nome do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor. Eu leio em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Diz assim: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída em cima de um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz que há em vocês também deve brilhar para as pessoas ao redor da terra, para que elas vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Ore mandarabassaia. Meu Deus. Xanda shurikandaraias. Feche os seus olhos. Eu vou fazer uma pequena oração. E depois nós vamos meditar. Eu vou tentar colocar para fora tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou na minha vida para vocês nessa tarde que me acompanham. Amém? Aleluia. Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, nós te damos graça por esse momento singular, porque momentos como esse, Senhor, ainda que pregamos a mesma palavra, não vai ser revivido, porque o que o Senhor quer fazer agora, através, aleluia, dessa live, vai ser uma coisa singular. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa todos aqueles que ouvirem esta palavra. E me abençoa também, porque eu estarei, Senhor, colocando para fora aquilo que o Senhor me mandou colocar. Então, Senhor, me valendo da intimidade, da comunhão que tenho para contigo e contigo, me usa para trazer essa palavra e abençoar vidas, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glorificado seja o nome do nosso Deus. Aleluia! Meus amados, todas as pessoas, sejam elas adolescentes, jovens, homens e mulheres, que já passaram
pelos 3 aspectos da salvação, conhecida no meio cristão ou no nosso meio como justificação, regeneração e santificação, automaticamente recebem sobre si, da parte de Deus, a unção, a força e a autoridade espiritual gerada por Ele, gerada pelo nosso Deus, para influenciar e transformar vidas. O que é influenciar e transformar vidas no seu ponto de vista, pastor Josimar? No meu ponto de vista é pegar as almas, as pessoas que estão aprisionadas pelo diabo, pelas potestades, os principados, influenciar elas debaixo da veracidade da palavra de Deus e convencê-las a deixar os seus atos que os condena, ou seja, a escravidão da droga, do álcool, da maconha, da cocaína, da corrupção, a viverem exclusivamente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque assim, meus queridos, se cumpre o que está escrito na Bíblia, lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, aqui nesse mundo terreno, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim na cruz do Calvário. Oh, remandarabaçaia. Queridos, isso é coisa muito grande. Você viver exclusivamente para um Deus criador, um Deus que te ama acima de todas as coisas. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas, pastor Josimar, o que quer dizer essa palavra influência na sua concepção? Eu vou dividir ela aqui em 2 patamares. Aqui eu vou dividir ela no patamar do nosso mundo secular e no patamar do reino. Ou seja, no mundo secular, no mundo qual nós vivemos, a palavra influência é a força que uma pessoa é capaz de exercer sobre uma outra pessoa no contato social. E essa influência, por ser uma influência humana, ela não tem força e nem é capaz de transformar e influenciar vidas no tocante às coisas do reino de Deus. Ela é tão somente uma influência que dá a capacidade ao indivíduo que a possui de exercer força sobre uma outra pessoa. E um exemplo que eu posso usar aqui bem clássico é um patrão para com seus empregados. Você tem uma empresa e você exerce sobre a outra pessoa no seu contato pessoal a sua influência ou a sua força como patrão, e nada mais do que isso. Você não pode influenciar ela a servir a Deus, porque você não é influenciado, você não vive para Deus. Mas em nosso meio, no meio cristão, dentro do reino, essa palavra influência, ela tem um peso muito grande. Dentro do reino, essa palavra, ela tem uma força que não é desse mundo, uma força sobrenatural, inaudita, porque ela capacita uma pessoa justa a receber a unção, a força e a autoridade espiritual gerada por Deus para influenciar e transformar vidas. Aleluias. Para tirar as pessoas que estão aprisionadas pelo diabo, potestade, principados, do crime, das drogas como cocaína, maconha, pedra do crack, tirar essas pessoas da corrupção e trazer elas para os pés de Cristo para viver exclusivamente
para Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Portanto, queridos, você que é salvo, cuja vida está harmonizada com Deus, foi adotado na família divina, precisa agora viver até a morte ou até o arrebatamento da igreja de Cristo, tão somente para transformar e influenciar vidas ao redor da terra dos viventes, para a honra e glória do seu Deus, daquele que o chamou, nos chamou, aleluias, para esse reino. Glorificado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, a sua experiência da salvação, ou seja, o seu estado de graça, ela consiste na justificação, na regeneração e na santificação. Por quê? Você sendo justificado, você agora pertence ao mundo do justo. Você sendo regenerado, você agora, aleluias, passa a ser filho do Deus vivo, filho de Deus. Sendo santificado, você agora vive uma vida em santidade, debaixo da presença daquele que o chamou. Glorificado seja o nome do Senhor. Ou seja, literalmente, queridos, uma pessoa que foi sepultada para as coisas do mundo, ressuscitando em novidades de vida, e vive agora para Cristo e anda somente na presença de Deus, depois de ser justificado, regenerado e santificado, ela está completamente apta para influenciar homens e mulheres a respeito à salvação em Cristo aqui na terra dos viventes. Preste bem atenção. Uma pessoa natural, uma pessoa que já é escrava do diabo, que vive lá fora, não pertence ao reino, aleluias, ela pode até influenciar uma pessoa a cometer delito, a se prostituir, a ser uma pessoa corrupta, a fazer coisas que são consideradas abominações diante a face de Deus. Porque elas já são controladas pelos diabos, pelos demônios, aleluia, por toda a casta que existe nessas hierarquias. Mas essas pessoas que vivem lá fora, elas nunca podem influenciar essas mesmas pessoas que estão debaixo desses pecados a viver uma vida para Deus. Ele não tem essa unção, ele não tem essa patente, aleluia, porque ele não conhece o Deus que nós conhecemos, o Deus da palavra, e a palavra na boca dele não tem eficácia nenhuma. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias. Mas nós, os chamados por Deus, aleluias, pessoas que foram escolhidas a dedo pelo Senhor, nós sim, nós podemos usar desta palavra, que é viva e eficaz, para influenciar vidas e trazer essas pessoas a viver, aleluias, exclusivamente para Deus, principalmente agora nesse tempo do fim, mais do que nunca. Mediante essa pandemia, nós estamos mais que qualificados por Deus para fazer, aleluias, esse trabalho de influenciar e transformar vidas, trazer essas almas aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que fazer, queridos, nesses últimos dias, da igreja de Cristo aqui na terra dos viventes, tudo aquilo que ele nos incumbiu a fazer. Nós temos, nesse tempo do fim, ao nosso favor, alguém que não é desse mundo, alguém que não pertence a esse mundo, alguém que é invisível, soberano, excelso e criador. Nós temos esse Deus, esse ser supremo ao nosso favor. Aleluias! Então você está apto, nesse tempo do fim, a usar a sua autoridade espiritual para influenciar e transformar as vidas. Ou seja, romper as cadeias e libertar as almas das prisões na qual eles estão aprisionados pelo diabo, pelas potestades e pelos principados e toda a caixa de demônio.
glorificado seja o nome do Senhor. Por isso, querido, eu quero deixar para vocês, para encerrar, eu não quero me delongar muito, pelo menos um exemplo, dentre muitos que eu tenho aqui, mas vou deixar um exemplo para você, de uma pessoa que teve a sua vida transformada e depois de transformado, ele usou a sua transformação, a sua vida em Deus, para influenciar e transformar toda a sua geração. Ou seja, para trazer a sua geração aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele, dentre muitos, como eu já disse, dentre Noé, Moisés, Daniel, Isaías e os apóstolos, eu trouxe para vocês nessa tarde, para finalizar, o apóstolo Paulo. Eu não vou ler os versículos, mas vou dar aqui o capítulo e os versículos que, na verdade, eu queria ler, mas não vou ler, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, os versículos 1 a 18. Então, para mim ganhar tempo, eu quero que vocês, posteriormente, leiam esses versículos. Aleluias! Para poder ter essa compreensão na qual eu vou detalhar agora, baseado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 a 18. Meus amados, nós temos aqui, nesses versículos do capítulo 9, em nossas mãos, nessa tarde de sexta-feira, uma narrativa que narra nada mais, nada menos do que a trajetória de um homem que é considerado no meio cristão como um dos maiores apóstolos de sua época. Um homem judeu, fariseu, que recebeu o nome em hebraico de Saulo, que nasceu em Tarso da Cilícia, cidade localizada na Ásia Menor, hoje, aleluias, sul da Turquia. Um homem que tinha no seu currículo, aleluias, ele carregava em seu currículo, no mundo afora, um homem assassino, um homem que ajudou a matar, apedrejar o diácono Estevão, um homem que perseguiu a igreja, matou e castigou muitas pessoas que serviam a Jesus Cristo, ou seja, os crentes de sua época. Ele tinha no seu currículo que ele era um homem zeloso na lei. Ele tinha no seu currículo que ele era ele era judeu com cidadania romana, era um homem judeu com cidadania romana. Ele tinha em seu currículo que ele era um aluno do mais famoso rabino de sua época, chamado Gamaliel. E ele também tinha em seu currículo que ele era um homem poderosamente possuído pelo diabo. Isso é a ótica do currículo de Paulo no mundo lá fora. Que segundo a Bíblia, depois de um encontro com o mestre na estrada de Damasco, depois de convertido, recebe automaticamente aquilo que eu falei para vocês no começo. Ele recebe a unção, a força e a autoridade espiritual gerada pelo Deus que o chamou para influenciar e transformar a vida. Ou seja, homens, mulheres, para viverem exclusivamente para Jesus Cristo. Meus amados, eu aprendo aqui que o apóstolo Paulo, depois de ter sido influenciado através das palavras de um homem já transformado, ou seja, por Jesus Cristo, aleluias, e também ser influenciado, aleluias, por Ananias, que através da obediência à sua visão manifestou as coisas inefáveis de Deus no mundo material sobre a vida de Paulo. Ou seja, as coisas inefáveis em uma magnitude tão sobrenatural que jogou por terra instantaneamente as escamas que estavam em seus olhos. Depois da palavra de vida professada que dizia: Paulo, veja de novo e fique cheio do Espírito. Eu vejo que esse homem, ele assumiu uma postura diante do Deus que havia lhe entregado a sua palavra através desses homens.
E ele optou, almejou a servir esse Deus. A Bíblia diz que Paulo ali mesmo se converte, é batizado pelo Espírito Santo de Deus e tem a sua vida transformada para influenciar e transformar a vida, a salvação em Cristo, para libertar as almas da mão, aleluia, do diabo, das potestades e dos principados, para romper as suas cadeias da droga, do álcool, da cocaína, da maconha, da corrupção e entregarem as suas vidas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e viver exclusivamente para Ele. Aleluias! Influenciando e salvando posteriormente outras vidas. Nós estamos falando de um homem que depois de transformado, ele fez história através do nome daquele que o chamou. Ele deixou legado à sua geração, ele levou aos pés de Cristo milhares de almas. Um homem que combateu o bom combate, acabou a sua carreira cristã, dizendo, guardei a minha fé. Aleluias, aleluias, fui fiel a Deus, fui fiel a Jesus Cristo e morreu decapitado por amor ao Evangelho. Tão somente para ser contado na terra dos viventes como um dos que foi separado por Jesus para ser um dos chamados para influenciar e transformar a vida, a salvação em Cristo. Ou seja, aleluia, a transformar vidas e influenciar essas pessoas a viverem exclusivamente para Jesus Cristo. Então a proposta, aleluia, que eu tenho para vocês nesta tarde é, aleluia, que você se deixa ser usado por Deus, aleluia, para fazer história, deixar legado, influenciar vidas nesse tempo do fim, às portas da vinda de Cristo. Aleluias, glorificado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você, você que me escuta nesta tarde, eu ainda tenho uns 3 minutinhos. Eu falei que eu não queria chegar aos 30 minutos. Estamos em 22 minutos. Eu quero dizer para você, não se preocupe com os intempéries da vida. O que você está vendo nesses dias atuais, isso é só o começo. O que eu quero dizer para você, que você está vivendo o melhor tempo já vivido por aqueles que servem o reino, que é o tempo do fim. E você tem a capacidade, a unção e a autoridade espiritual para usar esse momento de estresse, de pânico, para influenciar e transformar essas vidas que estão lá fora. Ou seja, você tem o poder de libertar essas almas das prisões na qual ela se encontra aprisionada pelo diabo, pelas potestades, pelos principados. Que prisões são essas? As drogas, cocaína, crack, heroína, maconha e todos os tipos de drogas. Que mais, pastor? Da corrupção, da pornografia, da prostituição. Você tem autoridade de influenciar com a palavra de vida essas pessoas e pode ter certeza que o Espírito Santo vai ungir as palavras professadas pela sua boca, porque não é você que convence a alma do pecado, é o Espírito Santo usando o seu conhecimento, a sua comunhão com Deus. É que Ele que convence essas almas a estar aos pés de Cristo. Ele sim vai te usar, vai te capacitar para esse feito, para que nós possamos, no findar desse momento de pandemia, reunir o máximo de pessoas ao redor da terra, para que assim a gente possa escutar o soar da trombeta e ter os nossos corpos transformados. É isso que eu queria deixar para você. Não perca a sua fé. Não se desespere, porque as igrejas estão com as portas fechadas. Como eu já disse, ontem ainda estava falando aqui na minha sala, com alguns obreiros da igreja, que esse plano dessa epidemia que se tornou pandemia foi um dos planos mais bem elaborados pelo diabo, pelas potestades, pelos principados, lá nos confins do inferno, para tentar parar a igreja,
porque ele fez um plano e elaborou tão bem elaborado que ele falou aos seus súditos: nós não vamos atacar a igreja diretamente, porque não há poder em constituições que nós possamos usá-la para, em país democrático, fechar as igrejas. Nós vamos lançar um vírus, vamos usar homens, pessoas, cientistas, para espalhar esse vírus, que hoje nós conhecemos, e ele se chama Covid-19, para colocar toda a humanidade em pânico. Pânico esse que será capaz de usar as autoridades, aleluia, não eclesiásticas, as autoridades do mundo, a pedirem que feche as igrejas. E ninguém vai poder falar nada. Pastor, mas Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, vendo esse plano sendo elaborado lá, ele podia impedir, por causa das orações do justo, esse plano já lá no começo, lá ainda no inferno, cancelando essa operação desse vírus circular pela terra dos viventes. Mas ele falou: não, eu vou usar essa estratégia do inimigo para o arrebatamento da minha igreja. Jesus vem pronto. E aí o diabo, achando que conseguiu, o tiro que ele deu saiu pela culatra. Porque quando as igrejas fecharam, o povo acordou, as vendas dos olhos caiu e muitas pessoas começaram mais uma vez a lembrar do seu Criador, a lembrar de Deus. E você vê ao redor da terra ruas inteiras, pessoas de joelho no chão, no meio da rua orando, clamando a Deus. E muitas pessoas entregando a sua vida ao Senhor. E outras que haviam se desviado, voltando aos caminhos do Senhor. Então o tiro do diabo saiu pela culatra. Agora, Deus não quer os profetas e os pastores de bico calado, com a boca fechada. Não, nós temos que usar a mídia, as plataformas, ainda que algumas plataformas tentam vedar, algumas falam, mas nós temos que usar com frequência, toda hora, todo momento, todo minuto, todo segundo, para transmitir a palavra da verdade, a palavra que é capaz de transformar o mais vil pecador em um homem, aleluias, de Deus. Eu fico por aqui. Deus abençoe você. Meu nome é Josimar Ferreira, pastor e fundador da New Life Brazilian Church. Deus vos abençoe. Me acompanhe no meu canal do YouTube, que eu estou começando, tá? Inscreva-se, toca o sininho para receber mais notificações, mais pregações. E me acompanha também no Facebook. Amém? Deus vos abençoe e até a próxima.